tentavam achar alguma coisa que fosse conhecida para as pessoas começarem a entender como funcionava a internet. A gente chegou até a fazer algumas coisas dessas. Pegavam medições mais interessantes, transformava em GRP, não sei se o Rui lembra dessa época, e levava para as pessoas nas agências, dizendo, olha, eu consigo te entregar GRP. E o pessoal dava risada, que bom, puxa vida, eu não estava conseguindo entender a métrica. Não era só uma preocupação aqui no Brasil. A Nielsen chegou a montar, não sei se existe ainda o software que fazia uma medição de GRP. Nós chegamos a lançá-lo aqui no Brasil, mas acabou as agências não se interessando. Mas existia lá uma maneira de você calcular um GRP. Então não era uma preocupação somente aqui no Brasil. Esse problema de métricas não era nacional, era mundial. É verdade. Uma tentativa, acho que é uma coisa meio comum. Você chega num determinado país, você não conhece nada, qualquer coisa que seja semelhante à sua cultura, você tenta se pegar naquilo, né? Então é mais ou menos o que a gente tentava fazer naquela época. Alguém já trabalhou com televisão, rádio? Você usava o GRP? Se usa? Vocês são argentinos, né? Na Argentina se usa o GRP também? Não, Não. É mexicano. É mexicano. Era uma tentativa de adaptar. Isso foi as duas primeiras grandes métricas da internet no Brasil. Isso até o ano 99, mais ou menos. A partir de 2000, se começou a ter outras métricas e o mercado começou aos poucos a adaptar. Mas foram as primeiras tentativas. Aí isso é uma medição lá do início, que tanto a Media Metrics como o Ibope entregavam, que era uma medição baseada na estrutura formal dos sites. Então os sites tinham uma estrutura formal, a formação da URL, o nome da URL, e com base nisso as empresas de medição começaram a agregar essas URLs em domínios, em propriedades e a mostrar a própria URL. Né? Era uma coisa que estava ainda longe do mercado, longe do que a gente tem hoje, mas foi um primeiro passo interessante. Você começa a olhar o site, as páginas, tendo a preocupação de entender quem estava acessando aquele conteúdo. Foi a primeira tentativa de saber se o conteúdo estava sendo visto por crianças, por adultos, por mulheres. Né? Você começa a ter uma primeira relação juntando a internet com publicidade, que os outros meios já estavam bastante solidificados. Né? Nessa época ainda se corria atrás muito disso para tentar entender onde era que o dinheiro poderia ser posto pelo lado das empresas para se comunicar com o internauta. Nessa época ainda o número de internautas era bastante pequeno, em torno de 5, 6 milhões de pessoas no Brasil. Nessa época nós tínhamos medição na Argentina e no México também, os números lá eram piores ainda, em torno de 1 milhão de pessoas tinham acesso à internet. Era uma internet muito pequena, a conexão com a internet era precária demais, as pessoas demoravam grande parte do seu tempo de navegação tentando se conectar. Então era uma internet, mesmo a banda larga ainda era muito ruim, então você tinha dificuldades de todos os lados. Número pequeno de internautas, uma qualidade de banda muito ruim e o conteúdo ainda bastante masculino nessa época. Né? Um conteúdo com pouquíssimas coisas para as mulheres. Oi. Isso, exatamente. Só tinha tanto a Media Metrics quanto o Ibope naquela época. A Media Metrics saiu em 2001, 2002? Nessa época, os primeiros dados saíram em novembro. Não, saiu assim fechou aqui no Brasil. Um ano depois. 2002? 2001, um ano depois. 2001 em outubro. Não, início acho que não, porque a gente começou em setembro de 2000, deve ter saído final de 2001, né? Mas de qualquer maneira era um painel domiciliar. Não, 2001 sim, desde setembro de 2000 já tinha NetRaces.
Mas a MediaMath também lançou o dado no mesmo mês, só que acho que ela fechou as portas no final de 2001 ou começo de 2002. Mas não chegou a 2002. Chegou. Setembro, outubro de 2001. Bom, era uma época de muitas dificuldades, pouquíssimos clientes, basicamente você tinha só os portais, as agências mesmo tinham uma série de dificuldades em entender o que o cliente queria com a internet. Ainda você tinha um componente nas agências muito forte, que era a grana que você ganhava com a televisão para produzir, para planejar, etc. Era muito maior do que se ganhava com a internet. Então não existia nenhum interesse em colocar a internet no radar. Então, era muito difícil. Eu lembro, passou sérias dificuldades. Tínhamos uma equipe que chegou a 20 pessoas, como reduzindo as pessoas. Era muito difícil naquela época. Eu me lembro que eu acompanhava a Bolsa de Valores americana para saber a cotação da NetRatings e da MediaMetrics, que a gente tinha interesse em comprar a MediaMetrics na época. E eu lembro que as ações da MediaMetrics saíram de 50 e foram para $1, assim, 3 meses. Né? As coisas se desmanchavam no ar, a bolha tinha acabado de estourar, também tinha uma série de dificuldades. Né? Então, isso aqui já era um primeiro grande avanço. Você tinha alguns sites, em torno de 300 sites, 500 sites que eram capturados pelo sistema, e todos eles ligados à URL, ao endereço formal. Hoje a gente tem coisas muito mais avançadas. Então tinha essa medição, que era a propriedade, que a gente chama de propriedade, que era a junção dos domínios. Então o UOL, por exemplo, tinha todas as URLs, mais os domínios UOL, BOL e ZIP, por exemplo. Né? E aí tudo isso formava a propriedade UOL. Aí em 2003, a gente demorou 3 anos e meio praticamente, para começar a entender o que o mercado queria. E aí vale a pena fazer um comentário que o cara que tem a flecha nas costas, né, aquela história americana, né, de o cara que chegou lá no oeste americano, nunca é a empresa de pesquisa, é sempre a empresa, não a de pesquisa, a empresa. A empresa começa a fazer as coisas e a empresa de pesquisa vai atrás. Então nessa época o mercado já pedia, pelo amor de Deus, me mostra alguma coisa mais perto do que é o mercado verdadeiro. Né? Eu quero ver as empresas não pela URL, mas por canais, por marcas. Né? Isso é mais interessante para mim. E aí, finalmente em 2003, a gente começa a fazer uma mudança, que foi... ainda nessa época, ainda estava muito ligado, ainda estou na segunda onda ainda era muito ligado aos endereços, com algumas modificações que foram sendo introduzidas. E algumas coisas permanecem, né, até hoje. Isso aqui que vocês estão vendo muito pequenininho, a relação de URLs que compunham cada uma das empresas, né, que até hoje é muito utilizado para fazer planejamento e para acompanhar o crescimento de cada um dos canais individualmente. Isso até hoje é muito usado. Isso surgiu ali logo no começo da internet, em 2002 mais ou menos. Os tráfegos, né? Isso, uma ferramenta que foi e é ainda bastante interessante, que eu uso muito para ajudar meus clientes a entenderem as parcerias. Não é muito difícil de ver porque a televisão não facilita, mas você já tinha ferramentas que permitiam encontrar da onde estava vindo o tráfego para chegar nas suas páginas. Então você formalizava um acordo com o Buscapé, ou com o Google, ou botava um banner em algum portal, você conseguia monitorar quanto isso estava trazendo de resultado. Né? Já era um esforço gigantesco para mostrar para os clientes como funcionava esse ambiente da internet. Né? Como é que ela conseguiria monitorar. Hoje, por exemplo, o pessoal Predicta, etc., a Predicta que eu sei que está presente, fazem esse monitoramento de campanhas muito melhor, mas na época era a única forma que você tinha de saber se a campanha, aquele e-mail marketing que você estava fazendo, aquele banner, ou os acordos comerciais estavam efetivamente funcionando. Então, a gente conseguia mostrar para o cliente da onde estava vindo o tráfego, qual era o percentual que estava vindo de cada parceria, né? Mostrava para onde estava indo esse tráfego depois que passava
pelas páginas do cliente. Então já era uma